Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós vamos conversar com a Ani, que era diretora-geral de uma escola, da Escola Conexus, e ela vai explicar pra gente como que funciona esse tratamento da educação financeira para as crianças. Bom dia. Bom dia. Então quer dizer que é possível sim, desde a infância, a gente aprender sobre dinheiro e aprender como controlar as nossas finanças? Sim, quando nós trabalhamos numa escola, nossa proposta é formar pessoas. E essa é a proposta da educação financeira, de formar pessoas que tenham uma relação mais saudável com o dinheiro, que saibam o que é essencial, o que é supérfluo, que possam realizar seus sonhos, porque trabalhar, economizar, e é para isso que a gente vive, para realizar nossos sonhos. Mas as crianças entendem já desde muito pequenas que existem, por exemplo, prioridades e que os sonhos precisam de preparo. Existe tudo isso, mas ainda assim eles conseguem entender. Lá na escola, a gente começa na educação infantil, desde a bebê bombom aos 3 anos de idade, nós já começamos o trabalho de educação financeira. E nós completamos esse primeiro ciclo no primeiro ano, quando eles mesmos, a partir dos pilares dessa metodologia, conseguem economizar o suficiente para eles irem ao supermercado e fazerem compras com o dinheiro que eles economizaram ao longo de todo o ano. E começar a entender o que é sonho de curto, de médio, de longo prazo, que tudo que a gente tem nessa vida, que os pais dão para eles, não cai do céu, é fruto de economia, de receita. Começar a entender que o carrinho que eles ganham não nasce da árvore, ele sai de uma economia, de uma poupança. E essas palavras diferentes do cotidiano de uma criança começam a fazer parte do dia a dia delas e elas vão se formando pessoas que realmente têm uma relação mais saudável com a questão financeira. E é interessante o que eles realmente acreditam que podem realizar através do próprio esforço, né? Então, de certa forma, eles precisam trabalhar para alcançar aquele objetivo. Essa é uma parceria que nós temos que ter com a família sempre, Quando a criança começa a trabalhar a educação financeira, as próprias famílias são envolvidas nisso. Às vezes mudam também, aprendem junto com os filhos. Porque os pais não aprenderam a educação financeira, aprenderam na marra, na vida, na dureza, na prática. Enquanto que as crianças, essa nova geração de crianças que está sendo formada em educação financeira, eles já começam a entender melhor isso, para quando eles começam a vida adulta deles, eles já têm essa noção de como poupar, de como orçar, de como planejar a sua vida. Nós estávamos conversando, inclusive, que essas mudanças de etapa, essa evolução que acontece na vida, normalmente pode ser um choque se a pessoa já não está acostumada a lidar mesmo com esse processo de economia, nem de economia em si, mas de controle, De controle daquilo que você gasta, de controle de entendimento que as coisas vêm de algum lugar. Então pode ser uma educação preparando para o futuro mesmo. Se a criança realmente aprende aquilo desde o início, desde a infância, ela não vai sofrer tanto quando ela precisar lidar diretamente com isso. Pequenininha, eles começam com os personagens da vida infantil, com a formiga e a cigarra, que tem muito essa relação de eu não trabalho, eu só me divirto. E eles começam a entender que diversão é uma forma de trabalho, é lazer, até que eles começam a entender o orçamento familiar, o que é o orçamento familiar, o que do orçamento familiar é gasto para os gastos essenciais, pagar a escola, alimentação, e como eles podem contribuir no orçamento familiar deles. Isso vai num crescendo a ponto de, no ensino fundamental, eles começarem a ter noções de empreendedorismo. Como você cria uma empresa, como você estabelece os custos de uma empresa, e o que você economiza com isso, como você ganha dinheiro. E o interessante, realmente, quando a gente diz que é formar uma nova geração, eu penso assim, no Brasil, eu tenho comentado isso com os pais. No Brasil, as pessoas que têm dinheiro têm vergonha disso, escondem.
Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um orgulho. Acumular dinheiro é um motivo de orgulho, né? Você é motivo de outras pessoas quererem ser iguais a você. E na nossa cultura isso é diferente, né? E essa é a proposta da gente trabalhar a educação financeira, porque você trabalha para você se realizar e é a realização dos seus sonhos. E você tem sonhos a curto, a médio e a longo prazo. E a proposta dessa educação financeira é você aprender que você pode conquistar seus sonhos se você aprende a planejar aquilo que você ganha. De pequenininho, do dinheiro da pipoca, do dinheiro do lanche, daquele brinquedo que você quer que o papai compre, que não é dia da criança, não é aniversário, né? E isso vai dando para a criança uma consciência de o quanto ele é importante no rendimento, na receita da família, né? Começa a compreender essas noções que parecem fazer parte do universo adulto, né? E nós temos feito programas e projetos bem interessantes na escola. A gente consegue trabalhar, por exemplo, a matemática a partir disso? Dentro da metodologia que nós trabalhamos na nossa escola, nós trabalhamos agregado à matemática. Porque eles têm um projeto de criar uma empresa anualmente e o 9º ano tem um projeto de fazer conosco uma viagem, que é o sonho coletivo deles. Então, nós fazemos isso com o professor de matemática porque envolve cálculo, planejamento, orçamento, divisão de despesas, como eles vão chegar a esse valor que eles querem conquistar, né, que é o sonho deles. Então, sim, na nossa escola, quem pratica isso é o professor de matemática. No entanto, toda a equipe da escola, inclusive eu, nós também fomos capacitados na formação de educação financeira, porque nós também não tínhamos isso. Como que a gente não pratica isso na nossa vida e nós vamos querer ensinar isso para as crianças? Então, esse foi um divisor de águas na minha vida, eu digo, na vida dos nossos profissionais, dos nossos professores lá da escola, eu espero que também tenha sido, porque nós aprendemos que aqueles gastos que nós não dávamos valor, que é o dinheiro que você coloca e paga o estacionamento, ou que você dá para o guardador, ou aquele dinheiro do lanchinho mais barato, você não computa ele na sua renda. E você pensa só nos grandes, né? No aluguel, no pagamento do teu carro. Mas esses pequenininhos, eles também contribuem para a tua receita. E é do pequenininho que a gente começa a trabalhar a educação financeira, né? Nós adultos, na escola, quando começamos a trabalhar a educação financeira, aprendemos a registrar. A primeira etapa é registrar tudo o que nós gastávamos. Para nós começarmos... Que seja a etapa mais dolorosa, né? Porque quando você começa a ver tudo que você está gastando, meu Deus, era melhor que eu não tivesse registrado. E na medida que você registra, você para pensar que você podia não ter gasto esse dinheiro, né? Porque você nunca parou para pensar sobre isso, né? E acaba que você realmente começa a planejar, que essa é a proposta da educação financeira. É você conseguir planejar a sua vida para você realizar os seus sonhos. Você vive não só para trabalhar, você trabalha para se realizar, para ser feliz. Você é feliz com a realização dos seus sonhos, não é? E para realizar os seus sonhos, muitas vezes você precisa de capital. Agora vamos entender a história dessa viagem, porque eu fiquei muito interessada. Quer dizer que os alunos que são mais velhos já começam a fazer um plano de economia e no final do ano vão viajar com o próprio dinheiro, que é o dinheiro do lanchinho. Não é só o dinheiro do lanchinho, não é suficiente, porque é uma viagem cara. Nós moramos em Manaus, nós vamos para o interior de São Paulo, é uma colônia de férias, chama Paial Grande, né? E eles precisam saber quanto custa essa viagem, quanto custa a estadia deles, e eles precisam saber como eles vão atingir o objetivo de angariar aquela quantidade de dinheiro. É claro que as famílias são envolvidas nesse processo, porque, na verdade, o montante é grande. Imagina, passagem, estadia, né, com alimentação, tudo. Eles tomam um susto inicialmente,
quando eles veem o montante desse dinheiro e eles acham que eles não são capazes. E esse é o trabalho que nós vamos desenvolvendo com eles ao longo do ano. Como nós vamos fazer para chegar a esse valor? Normalmente nós dividimos em 6 parcelas e eles precisam faturar dinheiro para isso. Então, eles vendem rifa, eles fazem lanchinhos especiais, coisas que não tem na escola, no lanche da escola, por exemplo, brigadeiro, din-din, rala-rala, e eles vendem isso na escola. Quando nós fazemos festa, eles montam uma banquinha e eles começam a vender. E é o fruto da venda desses produtos, junto com a economia que eles vão fazer, junto com a família deles, que eles vão conseguir esse dinheiro suficiente para no final do nosso período, é a nossa forma de nos despedir deles, né? Nós trabalhamos no Conexus até o 9º ano, então é o último ano deles na escola. E nós partimos do princípio que eles estão trabalhando educação financeira desde os 3 anos de idade e que eles já têm maturidade suficiente para conquistar esse sonho. E é óbvio que as famílias precisam comprar conosco essa ideia, né? Primeiro, autorizar a ida deles, porque essa viagem é sem pais. É a equipe da escola, a direção, os professores que vão com os alunos passar uma semana, né, num lugar onde eles vão se divertir, vão brincar, vão ficar um pouco distantes de tecnologia, eles vão voltar a ser crianças de antigamente, brincar de pedalar, remar, correr, escalar, se esconder, brincar mesmo. É uma experiência inesquecível. Então, como os alunos do ano anterior chegam contando essa experiência que entra na vida deles e nunca mais sai, né, faz parte da vida mesmo, da história de vida, eles se motivam a também, no ano deles, de 9º ano, participarem desse projeto que nós lançamos como um sonho coletivo para eles, e eles têm conseguido, né? O bacana é que eles têm conseguido. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas quando a gente voltar, a gente vai responder a pergunta do Arlen lá da Alvorada 1. Se você quiser saber qual é, continua aí, não sai, porque o intervalo é rapidinho e a gente volta já.